Vamos lá então, pessoal. Busca da simplicidade. Como é que se encontra essa simplicidade? Bom, que nem eu falei para vocês, a razão sempre vai te levar à verdade. Um preceito, claro, iluminista do século XVIII, né? Então a razão, se tu escolher a razão, tu vai sempre encontrar aquilo que é verdade. Porque os sentidos da emoção, eles distorcem, né? E se tu escolher a razão, se tu sempre for pela razão, isso vai deixar a tua vida mais simples. Então vamos voltar pro exemplo binário que eu fiz ali. Tu fica em dúvida entre a pessoa que tu gosta, que é ex do teu melhor amigo, e o teu melhor amigo, que também é uma pessoa que tu gosta, só que são tipos de gostos diferentes. Um mais apaixonado, né? O outro mais de uma amizade mais amorosa, e tu fica nessa dúvida. Se tu escolher pela razão, acaba a dúvida. E acabando a dúvida, a vida é mais simples. Eu sei que tu tá pensando, mas não é tão simples assim pra mim, cara. Tá, às vezes eu fico meio na bad, assim. Tá. Eu sei. Esse exemplo aí é muito artificial, é robotizar o ser humano. Autoajudas geralmente dizem isso, né? Um manual de instruções. Faça isso, né? Se você fizer isso, acaba a indecisão. Porque a indecisão te leva à angústia, né? A indecisão te leva ao arrependimento de ter feito ou não ter feito. Né? Agora Guilherme aqui com autoajuda, né? Mas é verdade. Não é tão fácil resolver isso. Eu não estou querendo ser autoajuda aqui, eu não estou querendo te dar uma fórmula. Mas, de certa forma, o iluminismo prezava isso, né? Se você escolher o lado racional da sua escolha, você, primeiro, encontrará a verdade e, segundo, não terá as angústias da dúvida. Chegará à simplicidade. Certo? Então, como é que você encontraria essa simplicidade além da razão? Né? Onde residiria a razão? Nos clássicos, por isso neoclassicismo. Né? Os clássicos, os antigos, a filosofia estoica, a filosofia epicurista, te diria, né, como agir frente aos dramas do mundo. E a natureza é simples. A natureza vive o carpe diem, o aqui e o agora. Né? A natureza, ela não tem drama. Uma formiga morre, não há drama. A chuva, cai árvores e não há drama na natureza. Quem cria o drama, quem cria o sentimento em relação àquilo que assiste, somos nós, a nossa cognição. Né? Nós atribuímos sentido àquilo que nós vemos. Né? Mas, por exemplo, quando chega perto do outono, pode chegar bem pertinho de uma folha, tu não vai escutar ela. Caí, chegou o meu ciclo. Não, a folha cai, a árvore segue serena e na outra primavera outras folhas surgirão por cima, né, desse tronco. Certo? Não há drama na natureza, né? Uma vaca morre, um cachorro morre, e isso é um fenômeno natural. Segue. Quem faz, né, da morte o enterro, né? Quem faz da morte uma celebração, ou um choro, ou um ritual, somos nós. Nós damos esse caráter, né, cultural aquilo. E a cultura, ela é complexa, a cultura deixa de ser simples. Eu não estou celebrando nem a cultura, nem a simplicidade natural aqui. Mas é uma forma que os Árcades vão encontrar, né? Se você imitar a natureza, se a sua vida for focada em como a natureza age, você vai encontrar a simplicidade. Então, por exemplo, o Carpe Diem, lembra do Barroco que a gente falou no Carpe Diem, só que eu falei, olha lá, eu falei que o Carpe Diem do Barroco era um Carpe Diem angustiado, era o Carpe Diem da consciência da finitude. Então vamos viver agora, porque o futuro é a morte. Né? Aqui o Carpe Diem está muito mais ligado a uma ideia natural, de na natureza não há passado e não há futuro. Né? O cachorro, né, por exemplo, ele não fica trazendo os arrependimentos do passado e nem fica se angustiando com as expectativas do futuro. Né? Então, mais ou menos, seria uma coisa meio autoajuda. Né? Então, se você olhar para o passado, você vai ter arrependimentos, coisas que você deixou de fazer ou que fez, que te geram angústia. Se você olhar para o futuro, você vai ter expectativas, né? As angústias do que virá, de como serei eu no futuro. Né? Se você viver o aqui e o agora, né, você só sabe, né, ter o momento presente. Né? O tempo fica suspenso. Você é uma coisa completamente transformável, completamente mutável de acordo com os momentos. Né? Então, seja natural, de certa forma, é o que eles vão trazer aí para nós. A busca da simplicidade, né, pessoal? Certo? Pessoal, eu quero mostrar alguns quadros para vocês que mostram alguns elementos bastante Árcades, né, bastante neoclássicos. Esse aí, sem sombra de dúvida, é o mais famoso, o Juramento dos Horácios, né? Jacques-Louis David. Né? Esse quadro, gente, ele faz um remonte a uma cena clássica, né, da história e da mitologia, né, que é a disputa dos Horácios
contra os curiáceos, tá? Então esse é um quadro super neoclássico. Olhem as cores, como são cores de tom pastéis, né? O vermelho com o verde, né? A sombra é uma coisa que vem de fundo só, né? Então, se vocês pegarem nossa aula de barroco, vocês vão ver que há uma diferença muito forte entre os contrastes de cores aí, né? E a gente tem uma cena típica, mitológica, onde os 3 Horácios vão lutar contra os 3 Curiáceos, né? Que representavam a Alba Longa. Sabe por que eles vão lutar? Uma guerra, só que às vezes era comum entre pequenos povoados, né? Ou algumas cidades mais pontuais, em vez de fazer com que houvesse uma chacina de pessoas, né? Se não era um problema de dominação e de exploração, se era algum problema mais pessoal, de honra e orgulho, aconteciam guerras mais pontuais entre poucos participantes. E no caso aqui a gente tem o rei mandando os 3 Horácios, né, lutarem contra os Curiáceos, que representariam a cidade de Alba Longa. E eles fazem o juramento pela sua nação, pela sua pátria. Né? E eles mostram um total impassibilidade, insensibilidade frente ao drama das mulheres e das crianças ao fundo. E aí vocês vão me perguntar, mas por que as mulheres estariam com o drama? Bom, se vocês olharem essas 2 meninas mais próximas, né, a de branco ali, a de amarelo, uma delas estava já meio que noivada, escondida com um dos Curiáceos. E a outra é a esposa de um dos Horácios, que é irmã dos Curiáceos. Então as duas estão meio que a bad ali se consolando, porque alguém vai morrer. Ou o marido de uma delas, que é o Horácio, ou o marido de outra dela, que é um dos Curiáceos. Né? Então elas estão ali na bad, só que eles mostram-se extremamente insensíveis, né, ao drama, ao sofrimento, porque eles estão em prol de uma causa, entre aspas, pública, né, pela sua nação, contra aqueles que os afrontam. Certo? Para quem não conhece a história termina com 2 dos Horácios sendo mortos, né? O último Horácio, que é o Públio, se eu não me engano, foge dos outros Curiáceos, e os Curiáceos começam a ficar cansados, e aí ele aparece e mata um por um. Quando ele volta com o corpo dos mortos, a sua irmã chora pelo Curiáceo dela, né? Que ela estava noiva, e ele olha para a irmã e mata a irmã. Né? Não pode chorar por um adversário. Né? Então veja a razão da norma, da nação, da universalidade da pátria sobrepondo-se aos laços familiares, às emoções, né? Ao sentimento afetivo entre 2 irmãos. Né? Uma cena bem forte aí. Tá? Outros quadros aí, né, pessoal? O senhor e a senhora Andrews. Tá? É um quadro tipicamente neoclássico, né, onde predomina a natureza, uma paisagem bucólica, como eu falei para vocês. O senhor Andrews, né, que casou com a senhora Andrews, ele tinha 22 anos, ela tinha 16. Tá numa cena super informal, com as pernas cruzadas, mão no bolso, segurando a arma, né? O cachorro tá ali olhando para ele, certo? E há um destaque muito forte para a terceira dimensão, né? O ponto de fuga, né? Que a paisagem vai longe, né? E não há presença basicamente da casa, mas isso é a residência deles, era a grande fazenda, né, a grande campo que eles tinham, certo? Aí também a cabra cega, né, uma brincadeira do Fragonard, né? Vejam também os tons pastéis bem abertos, veja como o vermelho centraliza-se frente ao verde que predomina, né, e o musgo, né, que está na volta. Aqui o próprio nome, né, uma cena pastoral, né? Olha ali como os humanos convivem tranquilamente com os animais, né, numa harmonia entre natureza e cultura forte, né, ali acima do monte, um rapaz tocando um instrumento musical, né, provavelmente é uma flauta ou uma charamela, mas enfim, o rio ao meio, cortando, né, dividindo 2 partes ali. Enfim, né, gente, acho que deu para pegar um pouco do clima neoclássico, que é bem interessante para nós. Vamos dar uma olhada em Brasil agora, pessoal. O contexto histórico no Brasil tem a ver no século XVIII com o ciclo de ouro, né? Então vamos lembrar lá do Barroco. Lá no Barroco vocês tinham, né, o início da crise da cana-de-açúcar.
por causa dos holandeses, a região das Antilhas ali na América Central, um açúcar muito mais barato e refinado. E a coroa portuguesa mandou a galera que estava no Brasil adentrar no Brasil, saiam do litoral, porque basicamente o brasileiro estava até então ali no litoral, né? Porque era uma região menos sertaneja, mais propícia a plantar cana-de-açúcar. E aí os bandeirantes vão começar a entrar no Brasil, e eles vão acabar em 1691, 1690, não me lembro, descobrindo a primeira jazida de ouro. E aí começa, a partir do século XVIII, a chamado Ciclo do Ouro no Brasil, que vai protagonizar o estado de Minas Gerais, mas a gente ainda pode citar ali, como eu botei, o Mato Grosso e Goiás. Tá? O ciclo do ouro vai fazer com que várias guerras aconteçam, tá, pessoal? Eu até destaquei aí a guerra dos emboabas, né, que vão ser esses vicentistas, né, o pessoal de São Vicente, os bandeirantes ali de São Paulo, contra forasteiros que queriam botar a mão nessa corrida do ouro, tá? O ouro propriamente não vai enriquecer muito o Brasil, né, até porque o Brasil era uma colônia, grande parte do ouro ficava concentrado ou na mão dos proprietários latifundiários, ou ia direto para tributos, né, em Portugal, e às vezes nem ficava em Portugal, porque Portugal era um grande devedor e parceiro comercial da Inglaterra. Inclusive, o nosso ouro patrocinou grande parte da Revolução Industrial que começou na Inglaterra, queiram ou não. Agora, qual é a contribuição que a gente pode dizer, do ouro aqui para o Brasil? Tá? A gente poderia dizer que a corrida do ouro fez com que muitas regiões se modernizassem e se urbanizassem, criando inclusive uma pequena burguesia, certo? Principalmente na cidade de Vila Rica, que é atualmente Ouro Preto, né, que tem esse nome aí devido à exploração do ouro, e existe de fato o Ouro Preto, tem até nos museus geológicos lá de Ouro Preto atualmente. Mas antigamente a cidade chamava Vila Rica, e começa uma espécie de urbanização e modernização. Por quê? Porque basicamente antes não havia, né? Antes era cana-de-açúcar, que ficava ali no litoral, e era fácil o transporte, até era leve, né, a cana-de-açúcar, e era fácil o transporte até os portos, estava ali do lado. Agora tu tem metais precisados, tu tem ouro, tem diamante no meio do Brasil, tu precisa construir estrada, tu precisa do gado que tem lá no Rio Grande do Sul para fazer o transporte, para alimentar os teus trabalhadores, tu precisa dos bandeirantes de São Paulo para cuidar dos escravos, né, tu precisa de gente para contabilizar, né, enfim, tu tem uma complexificação do modelo social das cidades. Isso exige uma certa urbanização, uma certa radicalização do processo, certo? Nessa mesma época, pessoal, é a época que o Dom José era rei de Portugal, e ele coloca como primeiro-ministro, que era o cara que fazia tudo, né, o Marquês de Pombal, o famoso Marquês de Pombal, que é o cara que vai assinar o Tratado de Madrid com os espanhóis, né, trocando a colônia de Santíssimo Sacramento, que fica ali, né, no Uruguai, mas era uma região dominada por portugueses, pela região das Missões, que era dos espanhóis, mas estava sendo ocupada ali por índios e jesuítas, né? Para quem nunca foi São Miguel das Missões, vale a pena um passeio muito massa. Faz anos que eu não vou, né? Porque é um pouco longe, mas é muito bom, muito interessante, tá? E aí as guerras, né, guaraníticas que aconteceram ali, que aparecem, por exemplo, no primeiro capítulo, né, do Tempo e o Vento, né, do continente, né, o índio, né, o missioneiro, a Ana Terra, né, que se apaixona por ele, mas é o grande assunto de uma epopeia árcade, que é o Uruguai. A gente já comentou um pouco dela na aula de gênero épico, de gênero narrativo, certo? Bom, botei outros fatos menores ali, né, entre 55 e 61 começam a ser assinadas, promulgadas, né, e outorgadas leis que asseguravam direitos de índios à não escravidão. Em 59 os jesuítas são expulsos oficialmente do Brasil, né, dando um fim à educação jesuítica de base. Em 60, um dado curioso aí para quem é gaúcho é a criação da capitania do Rio Grande de São Pedro, que vai ser a capitania do Rio Grande do Sul. Em 63, oficialmente muda a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro era mais próximo ali das regiões de Minas Gerais, fazia esse transporte muito mais fácil e se transforma num porto muito forte ali. Em 77 morre o Dom José I, e cai fora o Marquês de Pombal, entrando em 85 Dona Maria, né, a louca, né, ela já tinha entrado antes, claro, mas em 85 Dona Maria a louca proíbe instalação de fábricas manufatureiras, corta totalmente o giro de capital dentro do Brasil, o ouro se esgota, né, porque ouro não é nem cana-de-açúcar que é só plantar e dar mais,
Ela começa, para não perder toda a ajuda financeira que vinha direto do Brasil, com o esgotamento do ouro, ela aumenta a tributação para aumentar o seu erário real, e a consequência disso, a gente já sabe, é a Inconfidência Mineira. É uma tentativa frustrada de emancipação dos mineiros, né, que vai terminar na morte de Tiradentes. Por isso que o arcadismo é chamado de poesia dos inconfidentes.